Vamos começar, então. Olá, pessoal. Agradecemos a participação virtual de vocês. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Eu sou a Cristiane Lúcia Gomes, que junto com a Denise Falcão, dá um oi, Denise. Nós coordenamos juntas o grupo Luci, Ludicidade, Cultura e Educação, que tem como uma de suas atividades esse bate-papo virtual que se chama Cine Luci. É uma dinâmica mais horizontalizada, né? Então a gente tem um convidado especial, ele sempre faz algumas considerações sobre o tema de hoje. Nós temos hoje a participação de alguém super bacana, daqui a pouco o Rogério vai apresentar. E assim, a gente espera que mais uma vez, né, a gente tenha uma excelente discussão sobre um tema também que é para lá de relevante e tem a ver com o uso das bikes. A gente está gravando essa sessão de hoje. Se todos estiverem de acordo com isso, podem permanecer. Quem não sentir à vontade, precisa sair da nossa sala, porque a gente vai disponibilizar essa gravação depois no nosso canal, o canal do grupo no YouTube. Denise, fica à vontade com você. Joia. Bom, gente, então, mais uma vez, né, boa noite a todos e a todas. É sempre essa alegria estar aqui, né, com gente interessada no assunto, né, muitas vezes também aparecem curiosos no assunto, porque o importante é a gente debater o tema, né, como o Cris já comentou, hoje nós temos um convidado especial que entende do assunto, não só teoricamente, como na prática, né, André? Então, acho que vai ser muito bom podê-lo ouvir e, quem sabe, né, todo mundo já começar a repensar algumas coisas, que com gasolina quase R$7, o bike já está valendo demais, né, minha gente? Está complicado o negócio aí para ficar no carro. Então, quem está participando aqui pela primeira vez, a gente agradece muito essa chegada, né, ter aceito esse convite para esse nosso bate-papo. E a dinâmica, ela é, como a Cris colocou, é uma dinâmica horizontal, né? Então, o André ele vai falar um pouco, a gente disponibilizou 2 curtas, né? A gente sempre tem uns curtas audiovisual que, para a gente dar uma startada na conversa, né? Colocar quem está interessado um pouco a par do assunto, e a partir daí a gente também faz um diálogo, né? Esse diálogo, ele é desenvolvido a partir do chat no sentido da inscrição, né? Então, se você quer falar, o André começa, depois quem quiser falar, escreve lá no chat e a gente vai fazendo essa sequência, não tem uma ordem rígida, porque às vezes o bate-papo ele acaba acontecendo mesmo, e a gente vai desenvolvendo da forma mais fluida que a gente conseguir, né? Com essa ideia realmente que seja um espaço de discussão. Então, eu desejo para todos nós uma excelente noite, e Rogério agora vai apresentar para a gente o nosso convidado. Então, pessoal, boa noite. Mais um Cine Luci, né? Um Cine Luci que eu sou até suspeito para falar, de tão apaixonado que eu sou pela bike. E aí eu tive a felicidade de poder apresentar, né, o professor e doutor André Maia, professor André Maia, e em nome, né, do Cine Luci, queria agradecer a sua participação aqui, né? O professor, ele é doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização, né, em Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, também é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente cursa pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, e atua como docente em ensino superior, com experiências em coordenação e administração, academia, marketing digital, produção de conteúdo na área esportiva. E, novamente, né, agradecer em nome do Cine Luci, e agora eu vou passar a palavra para o professor André. Beleza, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, né? Tenho a oportunidade de estar aqui matando a saudade de alguns amigos, né, das antigas, e conhecendo outros também, colegas, né? E só para quem chegou depois, né, eu vou explicar uma questão aqui do meu
escritório, home office, eu tenho duas posições aqui. Quando eu estou olhando para cá, que parece que eu estou de perfil, eu estou olhando para vocês, porque eu estou vendo meu monitor. E quando eu estou olhando aqui para frente, estou olhando para a câmera. Então, se eu estiver olhando para cá e para cá, eu estou olhando para vocês. Se eu estiver olhando para cá, é porque eu estou olhando para o lugar errado. Então, eu vou olhar para cá ou eu vou olhar para cá. Beleza? Para a gente poder conversar, né? Bom, depois dessa apresentação, eu percebi que eu preciso atualizar o meu currículo Lattes, porque eu já terminei essa especialização aí na FGV há alguns bons anos, mas isso tem a ver também um pouco com a minha, até com a minha atuação nesses últimos anos com relação à bicicleta. Eu vou falar da minha... Já fui muito bem apresentado academicamente pelo Rogério, mas eu queria conversar com vocês e falar um pouquinho antes só do meu ciclocurrículo, antes de eu começar a falar sobre o assunto, que é o meu currículo em cima da bicicleta, né? Apesar de eu tenho essa relação com a bike assim, desde de criança, mas ela se intensificou demais na adolescência e depois com a entrada no curso de Educação Física, né? Já como meio de transporte, então eu ia para a faculdade de bike, né? Então, me envolvi muito nessas questões da bike como meio de transporte e fui experimentando a bike, ela meio que tomou conta da minha vida, tanto acadêmica quanto pessoal, lazer, né? Os meus estudos acadêmicos aí, tanto da especialização quanto do mestrado, envolveram a bicicleta. Sou muito envolvido com cicloturismo desde 2009. De 2009 até 2013, eu fazia pelo menos uma viagem de bike por ano. Depois eu continuei fazendo de forma mais espaçada, mas sempre que posso, adoro viajar de bicicleta. Tive na organização durante 4 anos de um grupo de ciclismo aqui em Belo Horizonte chamado Inconfidentes Pedalantes. A gente organizava provas por Minas Gerais toda. O clube ainda existe. Enfim, né, experimentei a bicicleta das mais diversas formas. A gente está falando aí também essa questão do meio digital, né? No meio digital, eu estou ligado à bicicleta desde 2009. Em 2009, eu criei um blog que existe até hoje, que é o Até Onde Deu Para Ir de Bicicleta, que é um blog onde eu escrevia as minhas experiências em cima da bicicleta, pedaladas e tudo mais. E fui levando ele como uma forma de lazer, assim, paralelo ao meu trabalho. Só que cada vez ele foi tomando uma dimensão maior e eu acabei fazendo um pouco dessa transição assim, entre lazer e trabalho, e hoje ele é a minha empresa, assim, né? Então, hoje eu tenho, né, dou treinamentos, cursos voltados para estudantes e profissionais de educação física que querem trabalhar com ciclismo. Então, isso tomou, na verdade, grande parte da coisa, né? E a Denise estava comentando o quão virtualizado eu estava, né? Hoje eu tenho aí um canal do YouTube, que está chegando agora a 16 mil inscritos, tem crescido bem. Enfim, Instagram, tudo como manda o figurino atual da presença digital e do marketing digital, né? Eu tenho pensado muito em como eu me coloco nesses espaços, né? Em alguma medida foi algo muito interessante para eu não sentir que eu estava ficando para trás, né? Então eu sou bem antenado com essas coisas, mas talvez não tão antenado, né? Tem um limite aí, tenho visto um pessoal mais novo nas relações dele com as redes sociais, isso tem me instigado bastante, sabe? Enfim, esses TikToks, esses aplicativos aí que eu ainda preciso aprender um pouco mais. Mas, enfim, de qualquer maneira, muito obrigado pelo convite. Eu separei aqui 10 minutinhos para falar com vocês sobre os 3 pontos que foram levantados aí no convite, né? Que é a questão do lazer, do transporte e da sustentabilidade, né? Assisti aos 2 videozinhos, um foi uma fala minha num evento lá do Rio de Janeiro em 2013, 2014, onde eu falei um pouco, na época, sobre a minha pesquisa de mestrado, já tinha se encerrado, né? Mas foi um resultado, né, das pesquisas, e a reportagem que fala sobre a bicicleta na pandemia, porque acho que é algo até que a gente tem que começar falando sobre isso, né? A gente está falando sobre como a gente está aqui desse jeito por causa da pandemia, então é importante a gente falar também sobre como a pandemia fez
especialmente no mundo todo, mas acho que o mundo já tinha também uma coisa, pelo menos nos países desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos, já tinha uma cultura ciclística mais forte, mas aqui no Brasil foi algo impressionante, assim, né? O tanto que cresceu a questão da bicicleta. Se vocês se a gente for recordar, né? Apesar de ser bem recente, assim que foi decretada a pandemia, que todo mundo foi para dentro de casa, teve uma explosão do consumo chama rolo de treino, que é um equipamento que você coloca a sua bicicleta para você pedalar dentro de casa, né? Eu já tinha um rolo de treino, pela minha relação com o ciclismo, sempre tive para poder treinar quando estava muito frio, ou de noite, etc. E ainda bem que eu tinha, porque senão eu ia ficar sem, porque acabou tudo e foi muito rápido, né? Demorou muito a chegar de novo nas lojas, né? As bicicletas estacionárias também, as academias começaram a alugar as bicicletas e todo mundo foi para dentro de casa, foi pedalar dentro de casa em primeiro lugar, né? E depois, assim que essa primeira fase passou e os estudos foram mostrando essa questão das atividades ao ar livre e tudo mais, ocorreu pouco tempo depois, foi bem rápido, né? Essa explosão também da bicicleta nas ruas, como a própria reportagem mostrou, ao ponto de faltar bicicleta no mercado, de faltar peça, enfim, foi vertiginoso, assim, né? O próprio consumo de conteúdos, eu acompanho as métricas lá do meu canal do YouTube, e o número de horas que as pessoas ficam assistindo meus vídeos foi assim, foi para o teto, sabe? Muita gente mesmo que começou a pedalar, também por conta das academias, dos espaços fechados de prática de atividade física terem se fechado, né? E foi toda essa explosão aí que acabou acelerando ou radicalizando alguns processos que talvez a gente levasse alguns anos para acontecer. Então, aí eu vou começar falando da questão do lazer, né? Isso, especialmente aqui no Brasil, vou falar um pouco da realidade de Belo Horizonte também. A prática do ciclismo, ela é uma prática, assim, em alguma medida, ela não é tão democrática, sabe? Ou tão simples de ser realizada como, sei lá, se você for caminhar, passear, enfim, outras práticas de lazer ou outros esportes que exigem um pouco menos de material, porque exige primeiro a bicicleta, né? E ela tem um custo inicial, mesmo esses modelos mais baratos aí, ela já tem um custo inicial que, em alguma medida, já pode ser um limitador para um certo grupo de pessoas, né? E tem também uma questão de você ter uma certa habilidade para você poder praticar, né? Então, por exemplo, se você acompanha grupos, como tem aqui em Belo Horizonte, é uma ONG nacional, na verdade, o Bike Anjo, né? Que ensina pessoas a andar de bicicleta, em a sua maioria adultos, geralmente com o objetivo de utilizar como meio de transporte, mas também lazer, enfim, né? Então, você vê um número grande de adultos, né, aprendendo a andar de bicicleta, porque às vezes não tiveram esse contato na infância e adolescência, né? E aí, a partir disso, isso vem crescendo demais, né? E com esse crescimento vem alguns conflitos aí, né? Mais ligados à parte também de transporte e à própria questão da bicicleta na nossa cidade, porque Belo Horizonte tem uma malha cicloviária bem tímida, né? Comparada com outras grandes cidades, por exemplo, com São Paulo, com Rio de Janeiro. É uma malha cicloviária tímida, mas que foi conquistada também a partir de muita organização dos grupos ligados aqui à bicicleta em Belo Horizonte, né? Eu destaco a BH em Ciclo, que é a Associação dos Ciclistas Urbanos da cidade, que sempre vem fiscalizando, advogando aí em torno da presença da bicicleta na cidade. E aí você tem as pessoas andando de bicicleta no trânsito, num trânsito que não é tão afeito assim à presença da bicicleta, né? Então, o próprio ciclista novo também, assim, cria uma dinâmica de relação na cidade muito interessante. Na reportagem, um entrevistado estava falando lá que passou uma pessoa reclamando da pessoa que estava andando com um cachorro na ciclovia, sabe? Então, até assim, digamos, alguns grupos de ciclistas costumam achar que a ciclovia é uma exclusividade assim, da
da bicicleta, né? Mas basta um passeio aqui pelas ciclovias de Belo Horizonte mesmo, que você vai ver na ciclovia pessoas caminhando, carrinho de fruta, gente vendendo fruta, tem também, né? No meio da ciclovia, tem de tudo. E, enfim, acho que faz parte dessa convivência e desse aprendizado de se viver a cidade, né? Mas do ponto de vista do lazer, os grupos de bike na cidade explodiram também, assim, não só em Belo Horizonte, mas acho que pelas grandes cidades do Brasil, de maneira geral, né? Muitos grupos de bike de final de semana, de passeio. As rotas de passeios de bike também cresceram demais. Tem uma rota recém-inaugurada aqui em Sabará, que é a Rota do Ferro, que passa por Sabará, Caeté, que é muito bonita para você pedalar de mountain bike. Tem crescido essas rotas pelo Brasil todo. No interior de Minas tem muitas, perto de Poços de Caldas tem a Rota do Vulcão. Tem os roteiros, né? Tem o Caminho da Fé, que vai para Aparecida, tem o Vale Europeu, em Santa Catarina, enfim, tem inúmeros roteiros aí de cicloturismo, né, para as pessoas que gostam de viajar, além dos passeios, das provas, dos desafios, que já deixam a bike nessa interface aí com o esporte, né? Então, muito forte aí nesse âmbito do lazer e vem modificando mesmo. E a cidade tem que estar preparada para a presença do ciclista nas ruas, porque a malha cicloviária ela existe, ela é pequena, mas o ciclista ele não está só segregado ali à ciclovia, né? O próprio Código de Trânsito permite o ciclista em qualquer outra via que não tenha ciclovia, em estradas e rodovias também, o número de trabalhadores que fazem transporte entre cidades aí, né? Que pedalam, enfim, né? E aí eu queria falar um pouquinho da bicicleta mesmo para essa questão de distinção, né? É meio triste falar isso, mas a gente tem que diferenciar um pouco essa questão da cultura da bicicleta em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, né? Porque aqui no Brasil, Denise até bem colocou, por essa questão econômica aí, muita gente optou pela bicicleta, nem optou, acho que teve que optar pela bicicleta, se a gente falar das camadas, por exemplo, mais pobres da população, mais atingidas por essa crise econômica, né? É complicado dizer isso. Acho que é um pouco diferente a gente falar, por exemplo, de um profissional liberal que mora numa cidade grande, num bairro bacana, que tem grana e que escolhe deixar o carro na garagem e utilizar a bicicleta, sei lá, 3 vezes na semana ou todos os dias como meio de transporte, porque ele trabalha pertinho de casa também, enfim, do que a pessoa que tem que pegar a bicicleta para pedalar 10, 15, 30 quilômetros e chegar até o trabalho, né? Então, tem toda essa questão, assim, né? Esses diferentes, assim, status, né? No Brasil, durante muito tempo, e ainda até hoje, o carro tem um status muito, muito forte, assim, símbolo de status mesmo, né? Hoje, para essa nova geração, essa questão do carro tem perdido um pouco do status, tanto que muitos têm optado. Detalhe, quando eu estou falando muitos aqui, mais uma vez eu estou falando dessa camada, digamos, com mais condições, digamos, mais, né, da sociedade, que pode fazer essa escolha, né, por usar aplicativos, e não ter carro, ou por ter bicicleta, ou, enfim, né, o carro hoje perdeu um pouco desse status, e a bicicleta ganhou um status muito grande, apesar dessa questão não ter acompanhado, assim, o desenvolvimento da malha cicloviária. Tem crescido, mas está muito atrás ainda, né? E aí eu quero falar um pouco dessa questão, para a gente fechar aqui a minha fala, da sustentabilidade que está ligada também ao transporte, né? Durante muito tempo, quem estava ali nesses movimentos da bicicleta como meio de transporte, alguns, digamos, mais empolgados, colocava a bicicleta assim como uma grande solução para essas questões da sustentabilidade, né? E também do transporte nas cidades, né? E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, ela é uma opção que deve estar disponível aí para quem quiser fazer uso dela, né? Porque realmente cada bicicleta é um carro a menos, se você for pensar, né? Só que para se pensar em questões de sustentabilidade, até a gente tem que ter, na verdade, transportes de massa, né? Tá vendo como que eu sou rígido? Deu 10 minutos aqui no meu timer. Vou concluir o meu raciocínio. Essa questão da sustentabilidade está muito ligada ao transporte de massa limpo e
enfim, né, barato, né? Só que a bicicleta, ela é uma alternativa e deve ser uma alternativa para todos que assim quiserem, porque, poxa, incontáveis os benefícios aí na saúde, na qualidade de vida. Já vi que o chat deu uma bombada aqui, né? Então, muita gente que está ligada aí na bicicleta e que usa a bicicleta como meio de transporte sabe que delícia que é, né? Então, a bicicleta, ela está inserida nesse contexto do rolê da cidade em duas vertentes, assim. A vertente das pessoas que precisam, que têm que fazer o uso dela para poder viver, e um uso, talvez possa parecer pejorativo se eu chamar de gourmetizado, mas não é gourmetizado, é um uso que está mais ligado a um movimento atual, por exemplo, geral, do minimalismo, do slow food, de um estilo de vida que não é... Glamuroso, André? Glamuroso, exatamente. Que não é esse estilo de vida acelerado, porque essa pandemia trouxe lições muito duras para a gente, né? Muito duras mesmo. E talvez uma delas seja que... Sabe quando você está assim, né? Aquela sensação de para o mundo que eu quero descer, de estar tudo andando muito rápido, né? Enfim, as transformações ou o desenvolvimento. Então, essa pandemia deu uma segurada assim, em todo mundo, a partir de uma questão muito chata, muito dura, muito difícil. E se a gente está repensando nossa vida, nossos deslocamentos, nosso jeito de se movimentar e tudo mais, a bicicleta passa por isso, assim, né? Então, tem uma questão de glamour, mas tem tem uma coisa muito interessante, assim, né? Porque se isso for levado, se isso for... se as pessoas investirem nisso, é algo que tem bastante condição, assim, de muitas pessoas se beneficiarem disso, né? E detalhe também que eu estou falando isso nas grandes cidades, tá? Porque as pequenas cidades já vivem da bicicleta há muito tempo, né? Pelo interiorzão do Brasil aí. Então, as pequenas e até algumas médias cidades são cidades onde a bicicleta faz parte do cotidiano das pessoas desde da chegada dela, né? Mas para nós, das grandes cidades, tem um leque muito legal se abrindo aí, né? E a gente está aqui para conversar sobre isso. Eu espero agora ouvir de vocês também, colegas, para a gente continuar o nosso papo. Obrigada, André. Acho que o Rogério não falou o seu nome, né? Assim, pelo menos da forma como você é mais conhecido, André Schettino. Mas é difícil. Mas obrigada, viu, André, por esse pontapé inicial. E quem vai conversar com a gente é o Luiz Nicásio, seu colega também. Isso aí. Bom, primeiro agradecer a Denise e a Cris, né, porque tem organizado esses encontros super bacanas, assim, e eu confesso que eu nem tinha conseguido me inscrever, porque estava no foco de aula de tarde, CBAA acontecendo hoje, um monte de coisa, mas aí quando eu vi que era o André, eu falei, pô, tem que vir aqui pelo menos para conversar um pouco, muito tempo, né, camarada? Saudade de você. E aí, André, assim, quando você vem falando desse movimento de crescimento vertiginoso, né, venda de rolo, venda de bike, crescimento de grupos... Teve uma coisa que Só um minutinho, Luiz. Roberto, bem-vindo. Fecha o seu áudio para nós só um pouquinho, depois a gente quer te ouvir. Então, assim, desse crescimento, né, em especial dos grupos, né, de pedal, queria te ouvir um pouco sobre os processos que esses grupos têm feito no campo da educação, assim, não pensando em educação formal, mas... para que as pessoas ocupem esses lugares da cidade, né? Porque a cidade não aguenta acompanhar esse ritmo de crescimento, as políticas públicas, o ocupar a cidade. Então, assim, essa via aqui da Andradas, que frequentemente eu vejo suas postagens no Strava que você pedalou por ali, vejo a galera passando na ciclovia com um espaço de corrida em que a galera concorre onde tem espaço para todo mundo, né? Como é que você vê esses grupos aí que têm se constituído fazendo esse processo de iniciar as pessoas na bike numa perspectiva de ocupar a cidade melhor? Então, isso é fantástico, né? Vou falar pelo menos de alguns grupos que eu conheço, assim, talvez o que tenha maior destaque para mim nesse momento aqui na cidade seja um chamado Bike de Elite, e eles têm um trabalho muito legal, porque foi um grupo que foi crescendo muito. Então, eles têm, por exemplo, os pedais de iniciação,
né? Tipo, para o iniciante mesmo, que vai fazer a primeira vez. Então, eles ensinam. É um pouco, porque assim, o Bike Anjo que eu já falei, né? O Bike Anjo ele se encontrava, não sei agora na pandemia como que tá, mas eles faziam todo sábado na Praça do Ciclista, que é a praça do Colégio Arnaldo ali, onde passa a ciclovia pela praça, e ali eles ensinam as pessoas. E o pessoal do Bike de Elite foi se criando uma agenda, assim, né? É um grupo muito organizado, onde tem as pessoas que são responsáveis por receber os iniciantes, tem os pedais para os iniciantes, tem toda a questão de como se portar no trânsito, né? Enfim, e é difícil, porque quando a gente fala de convivência no trânsito, é aquela história, né? Quem já não deu uma barbeiradinha de carro, uma erradinha? Eu erro direto. E de bicicleta também. Então, tipo, pode acontecer, claro, e eles têm um papel importante nesse sentido, porque eles são... É um papel de educação mesmo, porque tem toda a questão das leis de trânsito que eles passam, mesmo sabendo qual que é o papel que a bicicleta ocupa, né, dentro do trânsito, é uma visão diferente. Tem toda uma questão voltada para a segurança, que é fundamental, porque muitas pessoas não começam por essas questões de segurança. E pedalar em grupo é muito mais seguro do que pedalar sozinho por uma série de questões, né? Só pelo fato de você já, com um grupo, você ocupar ali uma faixa, por exemplo, dos carros e fazer um volume maior, isso já te dá muito mais segurança para pedalar, né? Enfim, é bem desafiador, porque também com essa explosão dos praticantes, eu vi outro dia, esses grupos que a gente participa no WhatsApp, né? Reportagem que saiu até no estado de Minas, há um tempo, que aumentou o número de acidentes envolvendo ciclistas. Que é algo natural também, porque começou muito mais gente pedalar. Então, realmente aumentaria. É claro que é chato a gente falar disso, é triste e tal, né? Mas, assim, é algo que denota ainda mais essa questão, porque quem começa com um grupo, começa com educação, começa com orientação, mas muita gente, às vezes, pega a bicicleta, sobe e começa. Entende? Então, tem todo um aprendizado ali, às vezes, que não passou por essas vias, né? E tem outros grupos também fazendo isso, né? Antigamente, aqui em Belo Horizonte, você tinha... os rolês de bicicleta eram só terça-feira à noite. Hoje em dia, se você sair em Belo Horizonte à noite, você vê segunda, terça, quarta, quinta, você vê todo dia, você vê. Todo dia você vê. Então, aumentou muito, muito mesmo, né? É isso. E na pandemia também, teve até uma discussão, só para não falar que são tudo flores, né? Tem tido uma discussão também sobre como se portar num grupo de bike na pandemia, entende? Então, alguns apareceram numa reportagem do estado de Minas usando máscara, mas é isso, né? Igual quando tem um jogo de futebol, que você filma e vê todo mundo sem máscara, às vezes passa um grupo de 60 ciclistas que tem 5 de máscara, entende? Então, não é diferente, né? Não é diferente do que a gente experimenta na sociedade como um todo, mas é fundamental, porque Belo Horizonte sempre foi a cidade de trilha, a cidade do mountain bike. Então, a pessoa colocava a bicicleta no carro, ia para a trilha e ia pedalar. Isso ainda continua, porque se você quiser pedalar na trilha, na estrada de terra, é esse movimento que você tem que fazer. Agora, Belo Horizonte é uma cidade ocupada por ciclistas. O asfalto está ocupado pelos ciclistas. Isso é muito bom. Muito bom, porque até quebrou aquele paradigma que tinha aqui em Belo Horizonte, que sempre foi um discurso muito cômodo de algumas pessoas, que Belo Horizonte não pode ter bicicleta porque o relevo de Belo Horizonte não permite, porque Belo Horizonte tem muito morro e tudo mais. E não tem isso, né? As bicicletas têm muitas marchas que te permitem subir morros muito inclinados, com um esforço relativamente pequeno, com uma economia de movimento muito boa. Tem as bicicletas elétricas também, que aumentou e deu acessibilidade para muita gente que, às vezes, não consegue pedalar uma bicicleta normal, né, pela questão do relevo. Então, nesse ponto, caiu por terra esse discurso e está muito legal. As bicicletas estão bem fortes aí na cidade. Eu vou aproveitar que sou a próxima, né? Então, eu queria levar uma conversa para a gente refletir um pouco, né? Você acredita, André, né, e demais colegas, vocês acreditam, né, que essa chegada, essa entrada tão forte dessas estações de bicicletas compartilhadas, isso também pode ser um processo de educação para a bicicleta,
Será que a gente está lidando com um processo de marketing das empresas, né? Porque a gente vai vendo que, assim, coloca-se, né? As estações vão sendo colocadas, vão acontecendo. Aí, depois, talvez até por um pouco de ausência dessa educação nossa, as coisas vão quebrando, algumas bicicletas param dentro da lagoa, aí a própria empresa já tem mais dificuldade, não repõe. Mas, de toda forma, eu acho que aumentou muito o número de pessoas que também estão passando a utilizar exatamente pelo fato, assim, pode ali pegar uma bicicleta sem ter a bicicleta, né? Essa utilização desse meio compartilhado. Você acredita que isso também acaba trazendo um estímulo para a utilização da bicicleta nesse urbano? Eu acredito demais. Apesar da experiência com as bicicletas compartilhadas aqui em Belo Horizonte não ter sido boa comparada com outras capitais onde foi implementado. Na época, os estudos tinham comparativos, assim, Belo Horizonte era das capitais onde o uso era menor, né? Mas isso se dá por diversos fatores. Os usuários reclamavam, porque às vezes você quer utilizar a bicicleta, por exemplo, para você ganhar em agilidade. Então, se você chega numa estação e não tem bicicleta, você perdeu essa agilidade. Se você for de ônibus, você vai mais rápido, né? Se você chega numa estação e as bicicletas estão depredadas ou não estão em condições de serem utilizadas, né? Então, acabou que o uso das estações na cidade não aconteceu e ele migrou todo para a Pampulha. Ali na Pampulha o uso era muito alto e se manteve alto, né? Até por conta do lazer, já que a gente está falando de lazer, né? Ali é um espaço mais onde quem pedala plano, ali, né? Plano, pedala mais por lazer e tudo mais. Mas, assim, talvez Belo Horizonte merecesse, assim, mais uma tentativa. Tentaram também com patinetes, né? É isso, né? A questão da educação, aconteceram alguns acidentes, né? Alguns até graves, infelizmente, com os patinetes. Teve muito furto também. Então, a questão o Luiz falou tanto de educação aí, né? Tem que ter uma educação para poder fazer a coisa funcionar. E educação exige esse investimento e essa persistência, né? Lá em São Paulo, por exemplo, a ciclofaixa de lazer, que acontece aos finais de semana, que são muitos e muitos quilômetros fechados para os carros, né? Geralmente elas são patrocinadas, né? Vai trocando o patrocínio, às vezes é um banco, às vezes é uma seguradora, vão trocando os patrocinadores assim, mas para mostrar que para o serviço acontecer, precisa de ter investimento, sim, precisa de ter grana, né? Mas essa possibilidade devia ter um pouco mais de assistência assim, em BH, porque mesmo que essa história assim, os deslocamentos de bicicleta na cidade, a BH sempre tinha esse número assim, certinho, mas não chegava a 1%. Hoje, os deslocamentos de bicicleta na cidade talvez tenham chegado aí tem que ver os números atuais, eles sempre mostram estudos sobre isso, deve sair um estudo ainda esse ano, né? Mas se você tiver 2 a 3% dos deslocamentos na cidade feitos em bicicleta, isso já é um número fantástico, né? Se você pensar em termos da população, assim, que nem é todo mundo que está disposto a andar de bicicleta e tudo mais. Lembrando que Belo Horizonte é uma das cidades que tem o maior número de carros por habitantes, assim, né? A cultura do carro aqui em Belo Horizonte é muito forte, muito forte. Ok, André. Seguindo, Rogério. Boa noite. Eu vou manter minha câmera desligada porque está dando umas travadas no áudio. Aí eu estou com medo de cair, aí eu vou manter ela desligada. Então, eu queria primeiro levantar assim, duas questões, né? Como um ciclista há 22 anos, ciclista amador, né? Pedalo desde os meus 10 anos e estou pedalando na Pampulha, sempre pedalei na Pampulha, sempre tive essa experiência, né? Tirei carteira aos 18 anos e não optei por ter carro, preferi ficar com a bicicleta, tive o privilégio de morar perto da faculdade, e aí sempre ia para a faculdade de bicicleta, sempre utilizei ela como um veículo urbano para mim, né? E uma das primeiras questões que eu
que eu vejo, assim, os problemas, assim, na Pampulha, principalmente agora, quem está indo na Pampulha vai ver que está tendo reforma nas ciclovias, né? Eles estão trabalhando, montando novas ciclovias. Mas, sinceramente, eu me recuso a andar na ciclovia. Eu não ando na ciclovia da Pampulha, e nenhuma, inclusive. Porque, realmente, falta uma campanha, porque eu acho assim, não adianta você só colocar aquele equipamento de lazer, se você só colocar a ciclovia. Mas eu não vejo uma campanha de conscientização, uma campanha de como usar aquele equipamento, né? Porque a maioria dos acidentes que eu vejo acontecendo hoje, lá na Pampulha, acontecem dentro da ciclovia. As 2 últimas vezes que eu quase fui atropelado na Pampulha por um carro, eu estava andando na ciclovia. Então, assim, hoje é o ponto que eu me sinto mais seguro andando fora da ciclovia do que dentro da ciclovia, né? Porque tem aqueles triciclos, os meninos adoram pegar aqueles triciclos e apostar corrida dentro da ciclovia, porque é triciclo que já é grande, entendeu? É gente que vai correr, e aí, porque a ciclovia às vezes tem menos pessoas passando, trânsito de pessoas, acha que pode correr na ciclovia, né? Então, assim, é muito complicado. Final de semana, inclusive, final de semana, não dá nem para andar na Pampulha depois de 8 horas. Não está dando para andar na Pampulha, né? É até engraçado, a gente está num momento de pandemia, né, onde que a gente teria que tomar um distanciamento social, alguma coisa assim, mas final de semana a Pampulha está lotada. Eu, por exemplo, quando eu vou pedalar, eu vou durante a semana, né, segunda, esses horários assim, ou eu acordo 5 horas da madrugada e vou. Essa coisa, né? Então, realmente precisa ter uma campanha de conscientização de uso, um projeto, alguma coisa, né? Porque não adianta você só colocar a ciclovia e achar que aquilo vai funcionar, né? Ter ciclovia na cidade, acredito que é um direito nosso, né? Mas você só colocar esse direito não adianta. Você tem que... As pessoas precisam ser, talvez, reeducadas para utilizar esse equipamento. A outra questão é que, assim, eu pedalo há muitos anos e tal, e eu sempre andei com aqueles camelos, né, aquelas bicicletas mais antigas. Ixi, travou, né? Travou. Podíamos emendar aí o Roberto fazendo a pergunta enquanto o Rogério volta. Que tal, Roberto? Opa, legal demais. Vocês estão me ouvindo? Aí você fica pensando assim, nossa, novamente o Rogério falando de Bourdieu. Voltou, mas eu acho que ele não sabe que a gente não estava ouvindo ele. Desculpa. Rogério, o seu estava travando. A gente não ouviu bem, não. Ixi, a gente ouviu a sua primeira pergunta, quando você falou da Pampulha, da educação e tudo mais. Aí você foi começar uma outra pergunta que a gente não ouviu. Ah, sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, tá. Mas estão me ouvindo bem agora? Sim. Sim. Aí, assim, igual eu estava falando, eu comprei uma bike nova, uma bike de estrada, e aí eu achei engraçado como, vou citar Bourdieu, aí vocês ficam assim, novamente o Rogério citando Bourdieu. Estou estudando Bourdieu, meu mestrado é sobre Bourdieu, então vou falar de Bourdieu. E é engraçado que como que eu vejo, assim, falando dos capitais, né, capital cultural, econômico, social, como o acúmulo de capital me ingressou num novo grupo de ciclista. Então, por exemplo, eu comprei uma bicicleta nova, que é uma bicicleta relativamente cara, e hoje na Pampulha, né, aí comprei roupa, capacete, luva, aí hoje na Pampulha, quando eu pedalo, o ciclista me cumprimenta. É engraçado isso, porque antes eu sempre pedalei na Pampulha, ninguém nunca olhava na minha cara, né, porque eu não pedalava de tênis normal, bermuda, não, hoje eu tô com a roupinha. E aí é engraçado como você passa a pertencer a um grupo, a um nicho, né, vamos dizer assim, nicho, isso. Aí já tive a oportunidade de pedalar indo para Alphaville, para o aeroporto, para Pedro Leopoldo, com grupos, que antes eu nem imaginava, né? Então, como que bicicleta é uma coisa cara, né? Equipamentos de bicicletas são caros. Então, como que você, às vezes, tem
ter esses acúmulos de capitais até para se ingressar nessa prática esportiva, que é tão prazerosa, mas que, às vezes, deixa de ingressar pessoas pelo valor aquisitivo, né? Porque hoje está difícil mesmo. A minha bicicleta, por exemplo, você não acha ela mais para comprar. Eu comprei na sorte. Já não tem mais. Tá uma situação complicada. Enfim, eram essas duas questões primeiras aí para levantar. Obrigada, Rogério. André, o Roberto vai já colocar uma outra pergunta, porque ele tem um outro compromisso e vai sair, tá bem? Beleza. Então vamos lá, Roberto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Que legal estar com vocês aqui, viu? Que saudade. André, tudo bem? Teus textos aí são clássicos, né, cara? Tenho utilizado bastante coisa junto com o Vitor, cara. Que bacana, cara, falar com você. Legal. Eu estou aqui no sul de Minas, acho que cheguei a conversar com você no Caminho da Fé. Estou estudando aqui o cicloturismo. E a minha pergunta é bem pontual. Eu sei que vocês estão conversando aí sobre ciclomobilidade, né? E essa questão do urbano. A gente teve uma discussão no Observatório da Bicicleta, do Congresso de Cicloturismo, foi muito bacana também. Todas essas questões que o Rogério está colocando aí também são importantes, né? Principalmente aí quem está na cidade grande, mas eu queria que você refletisse o seguinte, né? Você me falou do movimento aí da mobilidade da cidade. Que você me falasse um pouco como que você sente aí a mountain bike na terra, como que está esse movimento aí em Belo Horizonte, cara? Como que isso vem acontecendo? Então, obrigado aí pela sua pergunta. Eu vou começar respondendo o Roberto, porque ele vai sair às 7, né? Então, isso. Depois eu respondo aqui. Já anotei as perguntas do Rogério. Do Rogério. Isso, Rogério. Então, Roberto, o mountain bike, ele é, digamos, a porta de entrada da grande maioria dos ciclistas do Brasil. Você pode pegar isso, por exemplo, no número de bicicletas vendidas, né? Uma comparação, por exemplo, do número de bicicletas de mountain bike que são vendidas e o número de bicicletas de ciclismo de estrada, né? Isso eu estou falando quando a gente está falando dessas modalidades, porque a gente esquece, por exemplo, de falar das bicicletas de carga, barra forte, barra circular, que são muito vendidas e que fazem transporte, por exemplo, né? Para entregar coisa e tudo mais. São essas bicicletas mais de carga. Mas na prática, digamos, de lazer, com esse viés esportivo, por exemplo, do cicloturismo, né? Se você pegar, por exemplo, a turma que faz o Caminho da Fé aí, né, que explora as estradas de terra do Brasil, enfim, é tudo com a mountain bike, porque é uma bicicleta que se adaptou demais às condições aqui do Brasil, né? Era uma bicicleta mais barata ou menos cara comparada com a bicicleta de estrada, né? Então é uma ótima opção também para as pessoas ingressarem com modelos mais simples, né? E é um movimento também que cresceu muito. Sabe o que cresceu demais? As provas de ciclismo de mountain bike no Brasil. Tem provas pipocando pelo Brasil inteiro, desafios de longa distância, passeios. E essas provas, às vezes a gente fala prova, a gente tem uma ideia meio esportiva da coisa, mas é igual às corridas de rua, que os grupos vão para fazer aquela festa, é lazer, entende? Tem a turma que vai para competir, mas é uma dimensão muito própria do lazer. Para a grande maioria das pessoas que viajam para fazer prova longe de casa e aproveitam para passear também, sabe? Tá muito ligado ao lazer. E o mountain bike, ele tá até assim, a gente vai ver um crescimento ainda maior no mountain bike, porque a gente tem toda essa questão do lazer das provas e a gente está ancorado nesse momento por nosso primeiro ídolo esportivo da modalidade. Não vou falar o primeiro porque você é injusto com os outros, mas é o primeiro que está tendo resultados expressivos, mundialmente falando, que é o Henrique Avancini, que acabou de ser vice-campeão hoje nas provas de cross-country curto, que já foi campeão de mountain bike no ano passado, né? Então, quem não é muito do ciclismo, mas a gente está começando a ver com a Avancini aqui o que a gente viu com o Guga no tênis, entende? Tá se tornando um grande ídolo, assim, e está jogando um holofote muito grande em cima do ciclismo, e aí nessa esteira aumenta o número de pistas que vem sendo construídas, sabe? Tem muita pista para criança sendo construída, né? Muitos roteiros de cicloturismo, onde eminentemente as pessoas têm buscado, por exemplo, mais estradas de terra, mais o mountain bike mesmo, né? Igual você bem
comentou aí, né? Um próprio conceito de se viajar de bicicleta hoje, mais moderno, que é o bikepacking, que utiliza as bolsas acopladas na mountain bike, então você não precisa mais colocar bagageiro ali para poder fazer as suas viagens de bicicleta. Então, essa explosão do ciclismo que tem acontecido no Brasil, ela é encabeçada, liderada pelo mountain bike. E apesar das pessoas das grandes cidades pedalarem muito no asfalto, mas vão para a terra no final de semana, né? Mas de algumas cidades também, porque, por exemplo, eu aqui, né, eu estou na beira da Andradas aqui, no Santa Efigênia, eu devo estar 15, 20 minutos pedalando de terra, entende? Dependendo de onde você mora na cidade, né? Mas nas cidades, por exemplo, do interior, mais ainda, né? Você está a 5 minutos de uma trilha bonita, de uma estrada de terra. Então, o mountain bike, ele é o carro-chefe aí, não o carro, a bike-chefe desse crescimento do ciclismo aí. E agora o Rogério. Eu vou falar sobre a ciclovia da Pampulha e vou falar, junto com a ciclovia da Pampulha, eu vou falar do Bourdieu, porque eu também estudei Bourdieu, acho que foi no mestrado, né? Por causa da questão da distinção, né? Então, Rogério, você está se distinguindo aí de outros ciclistas. Dentro do grande nicho do ciclismo tem inúmeras tribos, né? Inúmeros grupos, e você agora faz parte, digamos, de um grupo onde você agora é cumprimentado pelas pessoas. Você era do grupo que não era cumprimentado, não é mesmo? Com esse crescimento, isso acaba acontecendo, né? Apesar da gente identificar, eu gosto muito de identificar o ciclista como, né, qualquer pessoa que está em cima da bicicleta, mas a gente sabe que os próprios grupos, eles têm formas totalmente diferentes de se relacionar, de conversar, né? Tem os memes da internet que falam do praticante do mountain bike com o praticante do ciclismo de estrada, a diferença, e tem os ciclistas urbanos também, que gostam de ter aquela bicicleta, né, própria para o uso urbano. Enfim, são inúmeras tribos, inúmeros grupos, e cada grupo vai buscar se distinguir de diversas formas, seja da forma econômica, de ter uma bicicleta mais cara que vai te permitir ingressar naquele grupo ali, né? O ciclismo de estrada, por exemplo, uma bicicleta de entrada para você praticar ciclismo de estrada, ela é mais cara do que uma bicicleta de entrada, por exemplo, para o mountain bike, né? Enfim, tem todas essas questões e tem as questões também que fazem parte, assim, né? Tem um grupo urbano fortíssimo, aqui em Belo Horizonte também tem, mas São Paulo fortíssimo, que é a cultura da bicicleta de roda fixa, fixed gear, que é a bicicleta que não tem marcha, né? É a bicicleta mais simples de todas, sem marcha, e não tem freio, o freio é em contrapedal, você tem que ficar pedalando o tempo todo, e tem toda uma cultura que é, inclusive, totalmente diferente dessa cultura esportiva, uma forma de lazer mesmo, igual as pessoas encontram, sei lá, grupos específicos aí, amantes de Fusca. Então, tem de tudo, né? Tem realmente de tudo. E nesse grupo e eles vão buscando se distinguir, né, a partir disso aí. Sobre a ciclovia da Pampulha e a ciclovia de maneira geral, quero até dar uma sugestão muito interessante para quem já se interessa ou quer, né, ir por essa questão da bicicleta como meio de transporte. Eu considero a ciclovia da Pampulha um pouco diferente das demais ciclovias e ciclorotas da cidade, porque é um espaço eminentemente, é um espaço onde o lazer é muito forte. E todas as ciclovias que foram concebidas, à exceção da ciclovia da Pampulha e da ciclovia que tem 1,9 quilômetros, que é um pedacinho aqui da Andradas, que tem uma pista de caminhada do lado, as duas foram mais concebidas como espaço de lazer. Só que o principal uso de todo o restante da malha cicloviária é para incentivar a bicicleta como meio de transporte. Então, ela faz parte do caminho da pessoa para o trabalho, né? Então, por exemplo, quando eu ia para a faculdade pedalando, eu passava por uma parte da lagoa pedalando, só que o meu objetivo era ir para a faculdade. Eu estava utilizando a bicicleta ali como meio de transporte. E eu pedalava ali também quando eu queria passear ou treinar em alguma coisa. E, nesse sentido, você, até sobre como funcionam as coisas, você está mais do que certo de ir para a rua, porque a partir do momento que a gente alcança um certo desempenho físico em cima da bicicleta, talvez uma ciclovia de lazer nem seja o nosso lugar. Porque as pessoas que estão lá pedalando, uma ciclovia de lazer,
ela não comporta uma bicicleta andando acima de 20 km por hora, sabe? Tem acidentes que são iminentes, talvez o espaço seja realmente a rua, porque pessoas, por exemplo, que vão treinar com desempenhos esportivos na ciclovia, elas estão colocando em risco ali, as pessoas estão ali por lazer, entende? Então, realmente, se tem uma ciclovia, às vezes tem ciclovia, mas eu ando na rua. Por quê? Porque eu estou andando rápido, eu estou numa velocidade mais alta, entende? E se eu estou na ciclovia, eu estou ou relaxando, ou passeando, ou andando mais devagar, né? Então, tem toda essa questão. Ali na Pampulha, enfim, os acidentes lá aumentaram muito, tem muitas disputas lá, enfim, tem pelotão na Pampulha. Toda terça e quinta de manhã tem pelotão de 30, 40, às vezes 50 ciclistas que dão a volta ali, treinando mesmo, sabe? E no meio dos carros. Então, é algo bem interessante e perigoso ao mesmo tempo. Obrigada, André. Obrigado aí as perguntas. A gente vai dando a sequência, porque a fila está crescendo, viu? O papo tá bom. Maravilha. Então, agora a gente vai com o João e, na sequência, a Cris, né? A gente vai fazendo em bloco de duas aí, porque vai dando um pouco mais de agilidade. Beleza. E aí a gente pede também para que os comentários, né, as perguntas, né, também sejam mais ágeis, para que a gente possa fazer mais rodadas, né? Que todo mundo consiga conversar. Vamos lá. Boa noite, gente. Queria me apresentar, eu sou o João, sou aluno da Cris aí. Queria agradecer a primeira oportunidade, muito legal falar com você, viu, André? Valeu. Estou me baseando muito nos seus trabalhos, e o meu trabalho é exatamente sobre o grupo Bike de Elite. Eu sou graduando de Educação Física no UFMG, estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso agora, e é exatamente o que você falou, o grupo é muito legal, o movimento do grupo, a didática do grupo ali, para ensinar o pessoal a pedalar mesmo, a como se portar na rua, né? É muito interessante, e ver a galera que... O Roberto também foi um cara que me ajudou bastante, vou mandar um abraço para ele, mas ver a galera que começa a pedalar ali com o grupo e hoje em dia está pegando para sair sozinho, pedalando, está mudando a forma como ela utiliza a bicicleta, a organização da bicicleta na vida dela, né? É muito legal. Eu particularmente conheço uma pessoa que mudou total a vida dela pós-pandemia, entrando no grupo, 1 ano pedalando, e realmente é uma modalidade até um pouco cara, né? Eu peguei muito essa relação dentro do grupo, eu estou fazendo um trabalho de campo com eles, e a grande crítica que eu tenho aqui dentro de Belo Horizonte, que eu vejo como forma de dificuldade de ciclismo, é exatamente a desconexão que tem dos espaços próprios para a gente usar aqui. E o grupo é exatamente uma prova disso, porque ele utiliza muito pouco do que a gente tem disponível aqui de ciclovia, de ciclofaixa, e realmente ocupa a rua. E eu acho que essa imagem, essa paisagem que o grupo cria, ela é muito importante para o crescimento do ciclismo aqui em Belo Horizonte, acompanhar o volume de bicicletas que estão acontecendo, o volume de ciclistas que estão na rua. Eu acho que é importante a gente incentivar movimentos como esse para normatizar a bicicleta na rua mesmo, né? Já vou emendando aqui, né? Bom, eu queria retomar um aspecto que o André falou nessa fala inicial dele, e também circulou aqui. Eu venho de uma família muito simples, né? Então, desde pequena, sempre gostei de bicicleta, mas o curioso é que eu fui crescendo e a bicicleta não, né? Então, chegou num ponto que não dava mais para eu usar aquela bicicleta. E quando eu fiz educação física, com uma vida muito apertada também, o primeiro dinheiro que eu consegui juntar foi para comprar uma bicicleta usada, que acabou se tornando meu meio de transporte. Então, eu ia para a faculdade de bicicleta, morava no bairro Padre Eustáquio, para Pampulha. Depois, à tarde, eu ia da Pampulha até um pequeno trabalho que eu consegui no bairro de Lourdes. Então, eu tinha que circular pela cidade, né? E eu lembro disso, né? Uma coisa que me marcou muito, porque foram vários anos assim,
devido aos vários percalços que eu sei que muitas pessoas que são trabalhadoras e que têm dificuldade enfrentam hoje nessa cidade maluca, com esse trânsito caótico que não respeita ninguém. É, de fato, muito difícil, né? Eu estou falando da transição da década de 80 para a década de 90, né, que era bem diferente as coisas de hoje. Mas é tão curioso, né, que eu fazia esse percurso todos os dias, era difícil, né, eu saía da faculdade cansada, ainda com o sol da tarde muito forte, né, eu passava, quem é de Belo Horizonte, pelo elevado Castelo Branco, que não tinha nenhum tipo de proteção, né, e era embaixo o Rio Arrudas totalmente aberto, diferente do que é hoje, né, mas assim, todas as vezes que eu passava por ali, eu já sentia aquele frio na espinha, né, para ir e depois à noite voltando para casa. E eu estou falando isso porque eu penso que para a maioria das pessoas pesa mais a questão do uso da bicicleta como lazer ou como transporte, na maioria das vezes por necessidade, a não ser, como o que o André pontuou, por uma opção, né, para algumas pessoas que são privilegiadas, que optam por fazer isso e têm todos os meios para fazê-lo. Só que uma coisa, às vezes, acaba prejudicando a outra. E eu falo isso pela minha experiência própria, né? Porque como era o meu meio de transporte, na luta pela sobrevivência, no momento de lazer eu não queria nem ver bicicleta. Ela tinha uma outra conotação, que é diferente da conotação que tem hoje, onde essas dificuldades socioeconômicas já foram superadas, né? E sou muito privilegiada por conta disso também. Eu estou chamando atenção para essas coisas porque temos alguns elementos se entrecruzando hoje, e eu percebo que, pelo menos na nossa sociedade, a questão da sustentabilidade, eu penso que, nesse caso específico, ela é levada a sério por algumas pessoas, para ainda um grupo muito pequeno, porque para muita gente acaba se tornando um clichê, como uma forma de glamorizar uma prática, né, que é também uma forma de distinção social, e cada vez mais. Então, a gente vive, né, nessa teia, nessa dinâmica, onde todos esses elementos se entrecruzam. Nós estamos aqui, né, pensando no lazer, mas não podemos desconsiderar todos esses elementos que estão em jogo. E só para finalizar, eu sempre gostei de bicicleta, mas eu tenho cicatrizes antigas e novas também. Né, porque a habilidade, de fato, é fundamental, né, não é tão simples. Então, André, você vai conversar aí com o João e fica à vontade se quiser pontuar alguma coisa, porque não é uma pergunta, não, ou quem mais quiser que vem depois. Sim, eu quero falar, primeiro a questão do que o João colocou, falando do bike de elite, ou de outros grupos, né? É justamente para diferenciar um pouco o espaço do lazer do espaço de transporte. Então, você falou assim, porque o grupo faz questão de ocupar a rua, e é ótimo, e tem que ocupar mesmo, né? Porque no volume de pessoas que costumam sair pedalando, na verdade, até um número menor de pessoas, é muito importante a bicicleta ocupar a rua, pelo simples fato de ser um direito. E como a gente viveu na sociedade do automóvel durante muito tempo, as pessoas esquecem disso. Porque quando as pessoas passavam pelas bicicletas, às vezes tiravam fina, né? Então, por exemplo, a Cris citou, vamos juntar a fala dos dois, a Cris citou os inúmeros problemas, né, que enfrentava, né, porque também já pedala mais tempo, eu também pedalo muito tempo. A questão do assédio em cima da bicicleta é enorme, enorme. Então, você passa na rua e as pessoas mexem, e as pessoas, né, vão, às vezes, tipo, carro, às vezes, que acha que você não tem o direito de estar ali e passa coladinho em você, sabe? Então, foi criando uma cultura toda assim de que a rua foi feita para o automóvel, e não foi, né? Que a cidade foi, mais do que a rua, que a cidade foi feita para o automóvel, e não foi, né? Então, é muito importante que as bicicletas ocupem, sim, as ruas, porque o Código de Trânsito assim permite, e tudo mais, né? E assim, algumas coisas melhoraram, né? De quem já pedala há muito tempo pode ter percebido isso,
mas algumas coisas pioraram, algumas coisas foram radicalizadas. Igual eu falei, Belo Horizonte tem muito mais carro do que tinha antes, né? Então, o negócio tem alguns lugares na cidade que são realmente muito perigosos, e você vê as pessoas pedalando, às vezes, nesses lugares perigosos, né? Então, por exemplo, eu tinha muitos lugares que eu ia em Belo Horizonte pedalando, que hoje eu só vou no domingo, porque o trânsito é menor, que eu não me sinto mais tão à vontade de pedalar, e é aquela história, assim, né? Muito trânsito para mim, quando eu utilizo a bicicleta como meio de transporte, hoje, quando eu estava voltando de um pedal mais longo, eu estava aqui na José Cândido, saindo de Sabará, entrando em Belo Horizonte pelo José Cândido, tinha muito trânsito. Geralmente eu vou pela ciclovia, pista de caminhada, mas era cedo e tinha muita gente ali passeando. Então eu fui pelo trânsito. Mas por que eu fui pelo trânsito? Porque estava engarrafado. Então os carros estavam parados e eu estava andando. Então eu me sentia seguro. Mas normalmente eu não vou pelo trânsito ali. Ali eu vou pela ciclovia, pela pista de caminhada, porque é mais seguro, enfim. E um ponto que me chamou a atenção na hora que a Cris falou, hoje em dia, Cris, antigamente, quando propagandas de lançamento imobiliário, era varanda gourmet. Hoje em dia, não. Hoje em dia é prédio com bicicletário. Entende? Porque agora está na moda, né? Chegou nesse ponto de glamour aí que a gente falou, né? Enfim, mas que tem todas essas questões. E o que eu queria falar para quem também está interessado em descobrir BH de bicicleta e andar de bicicleta em BH, tem um canal do YouTube que chama Ciclorota BH, que é feito pelo Cristiano Scarpelli. E ele pedala em todas as ciclovias de Belo Horizonte e região metropolitana. O último vídeo ele foi lá na ciclovia de Contagem, que é naquela avenida próxima a Pampulha, e ele faz uns vídeos assim, como ir do lugar tal ao lugar tal de bicicleta, qual que é a rota mais segura, qual que é a rota mais fácil, né, em questões de altimetria, de subida, de descida. Então é um canal muito legal para quem quer experimentar Belo Horizonte de bicicleta. Ele filma ele pedalando e ele vai comentando, olha, aqui é assim assado, né, para quem quer entrar nesse mundo aí e mora na cidade e região metropolitana, é uma opção bem legal. Deixa eu ver, perdi a sequência. Quem tá agora? Agora é você e Dudu. Não, acho que não é. Dudu e Nogueira Júnior. Então vamos lá. Vamos lá. Muito bom, estou gostando bastante do papo que a gente está rolando aí. Eu tenho uma experiência assim, de morar em São Paulo, em Belo Horizonte, e morei em Dublin também. Então, eu gosto de comparar essas cidades aí com relação à questão da bicicleta. Em Dublin, eu quando morei lá, estudei em Dublin durante 4 meses e eu pude ver que a bicicleta, que aí é uma questão mesmo de educação e de mobilidade que você tem, a bicicleta, ela faz parte do meio urbano, então ela já é um elemento do meio urbano. Então, as ruas, né, como o André falou, foram feitas para carro no Brasil e tal, no mundo inteiro e tudo, mas em Dublin, as ruas também foram feitas para carro, mas a bicicleta já faz parte desse meio urbano, assim como a moto, assim como os triciclos também, né? E os táxis, bike táxis que tem em Dublin também já fazem parte da cidade. Então, o respeito é muito grande com relação às bikes. Então, assim, onde não tem ciclovia, a preferência é da bicicleta, em primeiro lugar, do pedestre em primeiro lugar, depois da bicicleta, né, em segundo lugar, depois dos carros motorizados. E as bikes são convidadas a andar nas faixas de ônibus. Então, a mobilidade urbana se dá justamente nas faixas de ônibus. Então, o ônibus não buzina para a bicicleta. Se tiver uma bicicleta na frente, ele vai atrás dela até a hora que ela sair ou que der para eles ultrapassar, alguma coisa assim, mas ele não sai de trás da bicicleta. A bicicleta tem a preferência, ele anda 20 km por hora, mas deixa a bicicleta ir na frente. Então, até para você entender que é melhor ir de bicicleta do que ir de ônibus. Dublin também é uma cidade plana, é mais fácil disso acontecer também. Já em Belo Horizonte, a experiência, né, que eu tive, a dificuldade, né, que tem, eu acho que é muito mais questão de educação também, né, das pessoas, do trânsito e tudo, e a falta de uma opção, né, da cidade ser
ela está começando a ser muito mais que São Paulo, já está bem na frente, eu falo de São Paulo depois. Eu vejo, por exemplo, eu moro na zona sul de Belo Horizonte, e a zona sul você tem uma ciclovia que começa na Avenida Contorno com Olegário Maciel e ela termina na praça Olegário Maciel e termina na Praça Raul Soares. Então, assim, ela é invadida por moto, invadida por carro, invadida por pedestre, e não é utilizada. Eu passo ali, não é utilizada, é uma ciclovia que não é utilizada por bicicletas, ela liga lugar algum, lugar nenhum. Então, assim, na minha visão. Então, não há um planejamento também, né, da questão da mobilidade urbana com a bicicleta, o que já é diferente em São Paulo, onde eu morei nos últimos 3 anos. A partir de setembro estou voltando para São Paulo. Então, eu sempre utilizei a bicicleta, morava na Zona Sul, agora estou mudando para o centro de São Paulo. Você consegue ir da Zona Sul até a região central de São Paulo por ciclovias dedicadas, né? Tem uma ciclovia dedicada que é na avenida, no corredor Berrini, e aí depois pega Faria Lima, vai até Pinheiros, depois você sobe pela Rebouças, desce, sai no centro, ou você vem pela ciclovia dedicada também, que é da Marginal Pinheiros, que tem uma ciclovia do lado do Rio, né, que aí é só ciclovia, não mistura com carro, e das avenidas, a ciclovia, desse corredor das avenidas, a ciclovia ela é feita na calçada central das avenidas. Então, ela é separada também dos carros, há uma tranquilidade, e as pessoas utilizam como se fosse uma ciclovia para mobilidade. E em São Paulo também, todos os ônibus são obrigados a receber a bicicleta, todos os metrôs são obrigados a receber a bicicleta, e todos os transportes, né, motorizados são obrigados a levar a bicicleta. Então, você consegue levar pelo metrô, pelo ônibus, pelo trem. Então, você consegue chegar nas ciclovias levando a sua bicicleta. Tem espaços dedicados no transporte urbano para isso, e é uma opção que foi feita pela cidade. Então, a cidade foi feita, essa opção, desde o governo do PT, foi feita essa opção, e aí as promessas dos prefeitos sempre aumentaram, né, as promessas que eles fazem e tal, aumentaram o quilômetro de ciclovias na cidade e tal. Então, assim, durante a semana, São Paulo é como opção, né, de mobilidade urbana, muito mais do que lazer. E no final de semana, aproveitando toda essa malha, né, de bicicletas, o que acontece? Elas são transformadas em pistas de lazer, totalmente fechadas para o lazer. Então, essa, por exemplo, que eu estou falando da Berrini, ela entra para a Vila Olímpia e tal, e são patrocinados pelas empresas, geralmente pelos bancos, pelo Banco Bradesco e pelo Banco Itaú, que cercam metade das avenidas. Aí você transforma não só a pista central, né, que já existe a mobilidade, mas meia pista nessas avenidas, e transforma no domingo. Você consegue andar de bicicleta em São Paulo quase toda, somente por lazer. Aí a preferência é lazer, aquela briga que o Rogerinho estava falando, aí a pessoa para, tira foto e tal, é lazer. Então, as pessoas que vão treinar vão procurar outros lugares para fazer. Vão treinar lá na ciclovia da Marginal Pinheiros, por exemplo, que tem mais de 10 quilômetros. Então, a pessoa pode fazer corrida lá, fazer treinamento ali, né, da forma urbana, ou procuram outros lugares. Mas as ciclovias de mobilidade urbana, no final de semana, elas e as avenidas que elas estão, elas se transformam em áreas de lazer, de apropriação, né, do público, e também aí você divide com patinete e essa coisa toda. Mas o que eu vi numa piora, né, que quando lançaram, né, essa campanha em São Paulo e tudo, vieram as Yellows, né, as bicicletas Yellow, e vieram os patinetes também, que era para questão da mobilidade urbana, melhorar a mobilidade urbana. A Yellow acabou, foi retirada, porque uma empresa comprou a Yellow, aí depois houve uma questão aí política e tudo, foram retiradas as bicicletas, só ficaram as bicicletas com estação, que é do Itaú, e algumas outras, né, tem a Verde também, a Green e tal, mas são todas de estação, o que não facilita muito a questão da mobilidade, que aí você poderia largar ela dentro da área em qualquer lugar.
era muito mais fácil você chegar, olhava para o aplicativo, eu saía no prédio da minha casa, tinha uma bicicleta Yellow na frente, eu pegava a bicicleta, ia na padaria, voltava, no domingo eu pegava a Yellow, eu saía e andava todo esse circuito que eu estou dizendo, e não pude fazer mais isso depois que foi canceladas as bicicletas Yellow. Aí eu teria que procurar uma estação e não tinha uma estação perto da minha casa, você tem que devolver de novo na estação. Então, aí uma questão, na verdade, a Yellow sumiu do Brasil, né? Acabou, não existe mais bicicleta no estilo da Yellow, só tem as bicicletas do Itaú e algumas outras empresas também colocam estações, tá? Não existe mais por conta de questões políticas mesmo. Então eu vejo, assim, duas coisas aí, André, não sei como é que você enxerga, assim, a questão, durante a semana, muito mais a mobilidade, a questão da opção de uma prefeitura fazer a opção pela bike. Em São Paulo acontece muito acidente, mas o respeito pela bicicleta lá já é muito maior, eu vejo os carros, então, assim, os carros dão preferência em São Paulo para a bicicleta hoje, dão preferência, acidentes acontecem, morrem pessoas, a gente sabe que morrem, mas hoje, se você ataca uma bicicleta, alguma coisa, a revolta é igual quando você ataca o motoqueiro lá, né, o cara lá da entrega e tal, também, que chega aquele tanto de gente. Então, as pessoas, aí é uma questão da educação para o trânsito e para a mobilidade. Já estão muito mais conscientes disso, então a bike ela é muito respeitada, não igual em Dublin, mas nem tampouco igual em Belo Horizonte. Então, assim, em São Paulo há um respeito muito grande por essa questão da mobilidade da bicicleta. Por quê? Trata-se de uma solução de trânsito. E essa questão de bike, né, no você está dizendo, hoje os prédios, né, os novos lançamentos dos prédios de São Paulo, eles oferecem já justamente estacionamento de bicicleta, né, tantas vagas por apartamento, e tem o espaço bike. Eu estou comprando um apartamento agora para mudar para São Paulo em setembro, lá está falando justamente isso, eu até dividi aí na lousa uma foto lá do Bike Space, porque aí tem uma mini oficina de bike, né, no seu prédio, tá, para você arrumar, colocar as coisas que necessitam lá na sua bicicleta, melhorar a bicicleta, e cada apartamento tem a sua vaga garantida de bicicleta, e às vezes não tem vaga de carro. Então, os empreendimentos hoje, principalmente os de 1 quarto em São Paulo, eles têm apartamentos com vagas de bicicleta e apartamentos com vagas de carro. Os prédios que estão aqui, até 500 metros do metrô em São Paulo, não possuem mais vagas de automóvel. Muito pouco, assim, tem 200 apartamentos, você tem apenas 50 vagas de automóveis, você tem 200 vagas de bicicleta, e aí não tem mais vaga de automóvel. Então, a gente vê que é uma questão da educação, da opção da cidade pela mobilidade, e utilizar no final de semana essa questão da mobilidade da bicicleta como espaço de lazer também apropriado, não só pelas bicicletas, mas por toda a população de uma forma geral. A Paulista, né, ela se transforma, né, no final de semana, em domingo, uma apropriação de espaço das pessoas, e no centro dela, aí a preferência é da bike. A pessoa que vai atravessar, ela tem que dar, né, esperar o sinal fechar para ela atravessar, ter os patrocínios da cidade, das pessoas que ficam lá fazendo sinal, né? Não é hora de atravessar, a bike está na frente, então espera a sua hora, e é uma questão de educação. Então eu vejo isso aí, mais ou menos. Falei sobre tudo, né, Denise? Foi sintético. Digamos, vamos lá, quem é agora é Nogueira. Vai lá, Nogueira. Opa, gente, boa noite. Está me ouvindo? Sim. Beleza, então, legal, André. Prazer em conhecer. Para quem não me conhece, sou aqui no Nogueira, sou de São Luís do Maranhão. Eu coloquei minha bicicleta no fundo para entrar no clima, né? Poucas horas eu cheguei no meu pedal. Eu já pedalo aí há praticamente uns 6 a 8 anos. A minha bicicleta não é aquele modelo considerado da Elite, né? A bicicleta do 29, ainda é uma bicicleta do 26, né? Então, a cada 3 a 4 meses eu faço uma mudança de peça, trocando peça até eu mudar de bicicleta. Mas assim, aqui em São Luís também estamos vivendo essa onda da bicicleta, né? Da bike, né? Nós temos uma cidade aqui de mais de 1 milhão de habitantes. Somos refém ainda muita gente ainda é refém do transporte público, do ônibus, não tem outra opção, né? E a cidade congestionada, né?
E a semana passada nós tivemos uma campanha, né, o movimento da SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, né, a respeito do Dia Mundial do Ciclismo, né, questão da relação da educação. Aqui em São Luís nós temos apenas 36 quilômetros de ciclovias, muito pouco, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Desses 36 quilômetros, ainda uma parte dela é compartilhada, é calçada, ciclovia, uma mistura louca. Então, assim, essa parte do uso da bike, ela está mais relacionada com a prática do lazer. Então, nós temos aqui a Avenida Litorânea, um pouco mais de 15 quilômetros. O governo do Estado entregou agora a extensão da segunda etapa. Na primeira etapa, a ciclovia é muito curta, é um congestionamento, falar ainda por questão da segurança. Aí tem a galera do final de semana, tem a galera que vai praticar a corrida, tem a galera que vai estar iniciando. A segunda parte do alongamento da Litorânea já está bem melhor. Tem a parte da ciclovia, da bike, tem a parte da corrida. Eu, particularmente, ainda uso muito a rua, não uso a ciclovia, porque assim, as pessoas que estão iniciando agora, elas não têm aquela preocupação com certo cuidado, né? E aqui tem muito grupo de bike, muito grupo mesmo. Tem o bike das Minas, é só mulheres. Tem aquele papel do bike anjo, né? Que orienta, que ensina as pessoas a andar de bicicleta. Tem aqueles grupos que é o intermediário, o avançado, que circula na cidade. Mas o movimento maior aqui, ele está geralmente na noite, dia das semanas, alternados, e nos finais de semana. Então, a grande centralidade é as pessoas saem dos bairros, qualquer bairro de São Luís, e embocam na Litorânea. Tanto que tem um determinado horário, pela manhã, aos domingos, das 8 às 11 horas, fica interditado uma parte, né, com os cones, né, para poder dar acesso ao pessoal. Mas também é uma mistura. Mas outra coisa interessante que eu vejo aqui foi colocada essa questão da distinção, né, a questão do fardamento, né? Então, tem um grupo assim que é muito utilizado, que as bicicletas são muito caras, tem bicicleta, quem pedala sabe que é valor de 10 mil, 15 mil reais, modelo de bicicleta. E as pessoas te olham diferente. Por exemplo, eu andando com a minha de 26, a 26 Macalói, as pessoas olham a gente diferente, né? Eu vou de capacete, tem todo aquele equipamento de segurança e tal, né? As pessoas te veem diferente. Então, há essa relação aí. Então, os grupos aqui têm aumentado muito. E por conta disso, desses grupos, tem feito uma pressão junto à prefeitura para que aumente esse quantitativo de ciclovia, né, marcações, mas também tem outro grupo que usa para o trabalho que não tem tanta pressão assim, que não faz tanta pressão, né, que seria interessante, né? Pessoas que não têm carro, por exemplo, eu tenho carro, mas eu não dirijo, né? A minha maior vontade é de levar meu filho para a escola de bicicleta. Da onde eu moro para a escola dos meus filhos é um pouco mais de 5 km, mas não tem ciclovia. Então, pelo fato de não ter essa ciclovia, pelo fato de ele não ter, ele sabe andar, mas não tem o conhecimento do sinal para parar, virar à esquerda, eu fico muito preocupado. Mas eu circulo aqui na cidade, o tempo todo de bicicleta, andando de bicicleta e andando mesmo. Mas, assim, há esse movimento. Por trás disso, tem outro lado que é a questão da insegurança. Quando as bicicletas ser caras, semana passada, uns 15 dias mais ou menos, um grupo parou um carro, uma caminhonete, roubaram 10 bicicletas do grupo armado, quer dizer, praticamente quase 15 mil reais só de bicicleta. Levou o celular, bicicleta e tudo. Quer dizer, então, alguns grupos, que é mais organizado, eles pagam segurança. Outros têm até uma segurança do carro da Guarda Municipal, que é um grupo que tem mais influência, consegue ter esse acerto, mas, enfim, é que São Luís está vivendo isso também, essa onda de bicicleta, mas não no sentido do uso para o trabalho, né? É mais a questão do lazer, é mais a questão da prática, de uma atividade física, né? Então, eu faço uma alternância. Eu uso 3 vezes por semana, eu pedalo, corro também, mas eu queria ter um tempo maior de bicicleta para ir para o trabalho, para assistir mais aulas na universidade, mas eu particularmente, eu fico com medo, eu fico preocupado. Mas já conseguimos sair um pouco, né? Já nós estamos assim, engatinhando essa questão em relação à educação, né? E interessante que eu viajo pelo interior, essa prática da bicicleta, ela também desceu o interior do estado, né? Você vê muito grupo sendo aí pedalando à noite, durante o dia, tá certo? Então, é uma coisa que está crescendo, né? Ainda não no sentido do uso do transporte, né? Mas é mais uma questão do lazer. Mas bem interessante o tema, bem legal, e eu adoro bicicleta, é algo assim muito... Eu conheço pessoas de 60 anos
que vão para pedalar do grupo, porque tem aquele grupo de iniciante, tem avançado e tem a turma, o grupo que eu participo, tem um dia da semana que é só para quem está iniciando, com pessoas da idade. Estão retornando a prática da bicicleta por conta da saúde e outras melhorias que a bike oferece, né? Essa é mais um testemunho, assim, uma experiência daqui de São Luís, em relação a muitas outras cidades que já são bem avançadas nessa questão do uso da bicicleta, em relação à mobilidade. Era isso. Bom, gente, obrigado, abraço. Muito bem. Fazendo juntando aí um pouquinho do que o Nogueira falou e um pouquinho do que o Dudu falou também, cabe ressaltar que tiveram um papel muito importante essa organização, digamos, mais formal de espaços, de instituições, para fazer funcionar, por exemplo, essa questão da presença da bicicleta nas cidades. Porque, por exemplo, São Paulo e Rio, na verdade, mas hoje São Paulo é mais, né? Tomou essa liderança através da organização política mesmo, né? Lá eles têm a Ciclocidade, que é a Associação dos Ciclistas Urbanos deles, que participaram e participam diretamente desse processo de implementação das ciclovias. Eles tiveram também, assim, uma grande felicidade, que foi a eleição do Haddad como prefeito, porque ele pegou os modelos que já estavam vigentes em cidades da Europa e mundo afora e bancou, né? Ele bancou, por exemplo, uma ciclovia na Avenida Paulista e bancou 400 quilômetros de ciclovia na cidade. Então, depois que você coloca uma estrutura grandiosa dessa para funcionar, acaba que você vai criando essa cultura, né? Você mostra que isso também pode incentivar comércio local, porque as pessoas falam assim, mas quem que vai vir comprar aqui se eu for tirar vaga de estacionamento para pôr vaga de bike, né? E o Haddad literalmente bancou, e as associações de ciclistas urbanos de São Paulo cresceram muito e passaram muita expertise para o resto do Brasil. Só que o resto do Brasil não teve, digamos, essa congruência política aí tão interessante como teve em São Paulo. Então, é muita batalha. Por exemplo, a malha cicloviária aqui de Belo Horizonte é o que o Dudu falou. Por enquanto, ela leva nada a lugar nenhum. Mas quando saiu o plano cicloviário, o plano é gigante, tem mais de 200 quilômetros de ciclovia, só que eles foram construindo 3 quilômetros aqui, agora mais 10 quilômetros aqui, em lugares muito espalhados. Ou seja, se algum dia todo esse plano fosse colocado em prática, a gente teria uma malha cicloviária interessante para Belo Horizonte e região metropolitana. Mas essa não é a realidade mesmo, esse pouco que já foi conquistado até agora, fruto também da BH Ciclo, que é a Associação de Ciclistas Urbanos, mas essas associações, elas cresceram no Brasil todo, né? Um dos pioneiros, por exemplo, que é o Zé Lobo, da Transporte Ativo, lá no Rio de Janeiro, inclusive fez parte de comissões junto aos governos do PT na época, a incentivar essa questão da mobilidade no Rio de Janeiro por conta das Olimpíadas. Os próprios estudos, né, começaram de forma muito incipiente, né? O Zé Lobo conta que ele estava pedalando lá no Rio de Janeiro e aí teve uma discussão de trânsito lá com o guarda, e aí o guarda falou com ele assim, mas ninguém usa bicicleta, isso há 30 anos atrás. Aí ele falou assim, não, usa sim, muita gente passa aqui de bicicleta. Não passa nada não, passa sim, eu vou contar. Então ele chegou lá na avenida, lá 8 horas da manhã, e começou a contar quantos ciclistas passavam nessa avenida de 8 da manhã até 6 da tarde. Né? E acabou que depois as universidades, os institutos de pesquisa acabaram que, com base nesse processo, digamos, informal que ele fez, criou metodologias de contagem de ciclistas para saber qual que é a demanda. Então, hoje não tem mais essa coisa de, não passa bicicleta aqui. Não, tem pesquisas que as pessoas fazem com instrumentos validados cientificamente de contagem, de mostrar quantas pessoas que passam ali, de mostrar impacto, né, enfim, da ciclovia. Hoje em dia, tudo isso é muito bem organizado, né? Você tem algumas organizações aí que estão girando em torno da utilização da bicicleta. Isso acaba que vai contribuindo muito para a utilização nas cidades. Então,
sei lá, né? A realidade de Belo Horizonte é uma, de São Luís é outra, de São Paulo é outra, de BH é outra, mas na maioria das cidades, esse crescimento expressivo que a bicicleta tem experimentado, e mais agora na pandemia, a cidade não tem estrutura para dar conta do tanto de gente querendo pedalar, entende? Então acaba acontecendo alguns desses desafios aí, desses problemas para dar conta de todo mundo, nessa relação aí, né? Exemplo básico, que agora melhorou demais, os ônibus, tinha muita morte de ciclista atropelado por ônibus, seja na cidade ou seja em estrada. Você já deve ter visto, como, não sei, né? A minha bolha de redes sociais é uma bolha de bicicleta, então eu vejo muito isso. Os motoristas de ônibus agora estão sendo treinados. Então, o que a pessoa faz? Pega um motorista de ônibus, coloca numa bicicleta paradinha, presa, né, no canto da rua, e o outro colega dele de ônibus passa do ladinho do colega motorista com o ônibus, do lado dele da bicicleta, para ele sentir na pele o que acontece quando ele dá uma fina em outro ciclista. Entende? Então, essa é uma ação, digamos, educativa que tem ajudado muito a, por exemplo, motoristas de ônibus, de caminhões, de empresas, começarem a respeitar um pouco mais os ciclistas. Então, é todo um movimento que vai acontecendo, né? Enfim, o uso da bicicleta, ele é muito diverso, né? Mas tem gente que usa para tudo, mas tem gente que segue um pouco essa linha da crise aí. Eu mesmo, eu utilizava muito como meio de transporte, e quando eu utilizava muito como meio de transporte, eu pedalava tanto, porque era igual a crise, era o dia inteiro. Eu ia para a faculdade ia para o trabalho ia para outro trabalho para casa. Então, no meu tempo de lazer, geralmente eu não pedalava, não. Mas agora eu tenho uma prática, digamos, mais de lazer esportiva, mesmo porque os deslocamentos hoje diminuíram bastante, né? Bem, pessoal, então a gente tem agora, né, como a gente já tinha colocado, nós partimos aí para uma última rodada, né, dos inscritos, né, que a gente estava encerrando essas falas por causa do horário nessa última fala sua, e agora vem Rafael e eu na sequência. Vai lá, Rafa. É melhor abrir o microfone, Rafa. E então, boa noite, pessoal. Estamos escutando bem aí? Sim. Eu moro aqui relativamente perto da Pampulha, né? Eu falo com o pessoal que a Pampulha é como se fosse o meu quintal aqui, né? Eu estou aqui a 3 quilômetros da Pampulha. Eu cresci indo para a Pampulha pedalar, né? A gente até disputava quem dava a volta mais rápido. Tá? E a Pampulha é exatamente isso, né? Você com uma bicicleta sem marcha é uma coisa, você com uma bicicleta para dar a volta nela com uma Caloi 10 é outra coisa, né? Eu passei a ser notado lá pelos ciclistas profissionais quando eu comprei uma Caloi 10, né? Cheguei a dar até 2 voltas em 59 minutos lá, que foi meu recorde, né? No meu auge da minha juventude, hoje passo longe disso, né? Assim, eu queria parabenizar o grupo, né? Assim, eu não esperava, né, que fosse tão agradável essa conversa aqui, né? E a bicicleta, ela é muito presente, assim, né? Na minha história de vida, assim, né? Não só para lazer, mas circulando pela cidade. A gente saía aqui da região do Glória, ia para Macacos, né? Antes daquele rompimento da barragem lá, fazer trilha passando pela BR, inclusive. A gente subia, né? Não era de carro, né? A gente subia de bicicleta 0,40 até chegar em Macacos, né? Essa é a minha última experiência lá no Tocantins, né? Eu levei a minha bicicleta para lá, e lá era uma coisa muito estranha, né? Que ao contrário de BH, que o pessoal valoriza muito carro, lá é muito moto, né? Já foi a cidade com mais motociclistas aí do Brasil, e os alunos achavam estranho, né? Um professor chegar lá de bicicleta, né? Para dar aula, né? Era uma coisa, né, que causava uma certa estranheza, assim, mas em 2 anos que eu fiquei lá, eu vi que também aumentou o número de alunos, né, que passaram a ter coragem, né, de usar a bicicleta. O que eu percebo, assim, né, da explosão do uso da bicicleta aqui em Belo Horizonte, né, eu acho que é na cidade inteira, né, ela não está relacionada só a lazer ali na Pampulha, né, eu vejo um grupo muito grande de jovens que passam a usar a bicicleta em função de uma precarização do trabalho, né, muitos jovens compraram bicicleta para poder trabalhar como motorista de aplicativo,
E aí, em paralelo a isso, eu vi também uma explosão de jovens que colocaram motores nessas bicicletas, né? Eu aqui, né, eu moro na beira de uma avenida, né, que de segunda e quarta-feira é um caos de gente andando de bicicleta, né? E tem vários grupos de jovens, né, que se reúnem em torno dessas bicicletas agora com motor, né? E fazem barulho, né? E virou um ponto de encontro deles aqui nessa avenida. Agora, eu acho uma pena, né, assim, essas iniciativas, né, das bicicletas por aplicativo, né, terem morrido aqui em BH tão rápido, né? Ficou, me parece que só a Unimed que ficou, né? Embora, né, assim, eu já fazia uma crítica, né, que esses locais, né, onde era possível pegar essas bicicletas, né, eram, né, especialmente em áreas, né, turísticas, né, no centro de Belo Horizonte, na Pampulha, né, era mais difícil conseguir bicicletas, né, fora desse circuito, né? E aí o que eu percebo, né, que assim falta vontade política, sim, né? Falta muita vontade política, né? A gente vê a Localiza, né, que é uma grande locadora de veículos, né? Ela praticamente entrega os carros de graça, né? Assim, a gente tem que refletir que a gente está num contexto, né, que muita gente que o grande volume de carros em Belo Horizonte ele não é só por causa, né, da cultura do carro, né? A gente tem aí uma precarização total do transporte público, né? De massa, né? Assim, o Uber, né? Você consegue locar carro para ficar R$25 o dia inteiro. Então, você tem uma grande quantidade de veículos que rodam pela cidade que não são veículos, né, que a pessoa está usando a trabalho, né, ou a passeio. São veículos que as pessoas estão, né, pegando nessas empresas, né, para poderem trabalhar, e isso acaba sobrecarregando o trânsito e transformando a cidade num espaço mais caótico, né? Penso também que com relação à questão da educação, né, o uso da bike, né, é um tema também que me chamava muita atenção, né, que dentro da escola de educação física, por exemplo, né, quem teve a oportunidade, né, de frequentar efeto, né, era raridade a gente ver, né, por exemplo, né, bicicletas lá no espaço que era para estacionar as bicicletas, né? Então a gente também dentro da própria universidade, né, a gente não tem aí políticas, né, para incentivar os estudantes, né, a usarem, né, as bicicletas, né? E tem um tema que me chamou, né, que me chama muita atenção, né? Assim, é o potencial que o cicloturismo tem nos entornos de Belo Horizonte, né? Não só uma potência, né, para explorar tudo que tem de possibilidade de trilha, mas mais do que nunca, né, é emergente a gente colocar as pessoas para circularem pela região metropolitana, né? Já visto que as mineradoras agora, né, elas estão quase que dentro de Belo Horizonte, né? A Serra do Curral sendo toda detonada, né? Hoje, né, várias denúncias relacionadas à Serra da Piedade, né? A Várzea das Flores, né, que é uma das áreas, né, que abastece a cidade, né? Então, assim, a gente tem aí que trabalhar também essa pegada do cicloturismo, né, aliada a uma pegada de educação ambiental, né, para educar, né, as pessoas, né, para tudo que a gente tem que proteger em torno aqui, né, falando aqui de Belo Horizonte, né, sim, tem muitas possibilidades, né, eu tive a oportunidade aí de visitar alguns países onde a bicicleta é levada muito a sério, né, Münster, na Alemanha, né, Amsterdã, o norte da Alemanha, né, praticamente ao lado de todas as BRs, né, você tem ciclovias, né, onde é possível você ir de uma cidade para outra, aí, quase 300, 400 quilômetros, né, com ciclovia à margem da BR para fazer cicloturismo. Então, tem muita coisa aí que a gente pode construir, né, aqui no Brasil, aqui, né, e realmente falta vontade política, né? Tomara que todo esse movimento, né, de pessoas se organizando, né, em grupos, em associações, em pelotões, né, que isso se torne uma potência para organizar esses grupos politicamente também, para poder pautar, né, o uso, né, da bicicleta dentro da cidade, né? É isso, né? Só uma consideração aqui sobre alguns temas aqui, não tem nenhuma pergunta especificamente, não. Eu queria parabenizar o grupo aí pelo tema. É um prazer aqui estar com vocês aqui. Obrigado, Denise, pelo convite.
Valeu, Rafa. O Roberto queria fazer uma pergunta, a gente já podia incluir, né? E depois o André faz suas considerações finais, já englobando, né? Nessa fila aí também. Denise, ia fazer a pergunta agora? Não, pode ir, Roberto, eu faço. Eu não, primeiro as meninas, por gentileza. Ô, Denise, desculpa. Perdão, viu? Vai lá. Não, sem. Você não quer ir, não, Roberto? Não, as mulheres primeiro. Vocês são então as próximas donas do mundo. Tá certo, obrigada, então. Na verdade, é só uma reflexão, né? Eu acho que a gente está conversando aí muito com relação a esse uso, né, da bicicleta, e o tempo todo ficou um pouco desse lugar quase de um espaço de disputa entre a bicicleta enquanto uma promoção do lazer e a bicicleta enquanto um meio de transporte, né? E aí, nesse meio de transporte, eu colocaria também um outro espaço de disputa pela cidade, que seriam as pessoas que utilizam a bicicleta como uma performance, né? Que são, não sei se dá para dizer que são os atletas da bicicleta, mas são as pessoas que utilizam a bicicleta numa busca de uma performance mesmo, né? Essa coisa, eu acredito que, pelo pouco que eu te conheço, André, você também lida muito com esse lugar, né? Dessa bicicleta performática, dessa bicicleta que tem uma busca também por bom, enfim, mas aonde que eu estava querendo chegar? Que a gente já está discutindo isso, né? Dessa questão que a gente já entendeu que a cidade ela não foi construída para as pessoas, né? Assim, a cidade ela não foi, na verdade, a modernização da cidade ela foi feita para os automóveis, as ruas foram construídas para os automóveis. Então, essa concepção de que as cidades são para as pessoas, elas começam a vir aí a partir de uma reivindicação, né? Das pessoas que queriam também utilizar de um outro jeito essas vias, né? Então, a gente vai lá por Denis Jacob, a gente vai lá buscar pelo Jean, né, que começa a pensar que esses espaços eles precisam ser ocupados pelas pessoas e com as suas possibilidades de locomoção, que aí eu acho que a bicicleta ela vai chegando junto também. Então, para mim, já fica um pouco claro que essa disputa ela fica acirrada na medida que a gente não tem um projeto educativo, né? Porque se existisse um projeto educativo que viesse desde a escola, que viesse pelo bairro, que viesse para os motoristas, para quem vai aprender a dirigir, que você precisa de respeitar a bicicleta, que a bicicleta é um veículo muito menos agressivo do que seu automóvel, então a gente teria um outro lugar nesse espaço, né? Então a gente poderia, em vez de falar de disputa por espaço, talvez a gente poderia falar sobre divisões de espaço, né? De possibilidades da gente estar convivendo junto, né? Todos esses veículos, inclusive o pedestre, né? Que também, nessa escala hierárquica aí, a gente vê o quanto que ele também fica prejudicado. Tanto que essas cidades que a gente está falando assim, cidades que estão um pouco mais avançadas nesse lugar, elas começam a criar peatonais para que não entre o carro, começa a criar ciclovias para que exista essa mobilidade. Mas aí, André, esse é só para a gente discutir um pouquinho isso, né, dessa questão da cidade, da educação e desses espaços, mas eu queria aproveitar você aqui e saber de você, para você contar um pouco para a gente desse cicloturismo que você faz, dessas viagens que você faz, como é que você desenvolve isso, como é que é esse planejamento, como é que você busca esses lugares, como é que você pensa, porque, com certeza, para se fazer uma viagem de bicicleta, tem todo um planejamento que é necessário. E aí eu fiquei curiosa para conhecer, né, já que você é uma pessoa que mexe muito com isso, eu falei, não, deixa eu aproveitar o André nesse lugar que ele domina, para ele contar um pouquinho para a gente desse lugar aí, dessas viagens todas que você já fez aí pelo mundo e pelos espaços, você contar um pouquinho para a gente. Aí era um pouco isso. Eu quero aproveitar, Denise, eu vou pegar a carona na sua pergunta, que eu ia falar a mesma coisa.
eu sou cicloturista há muito tempo, pedalo desde 7 anos de idade, estou nessa pegada do cicloturismo também, e já viajo há mais de 10 anos de bike. E aí eu queria saber também de você, André, como é que você faz? Você já optou pelo bikepack? Eu uso o bikepack, eu acho mais interessante. Aquele menino Fernando Aventrilhas, dá muita dica boa, tenho trocado muita ideia com ele. Ou você vai no Alforge, porque foi interessante, alguém falou aí a questão do roubo de bicicleta, né? Que essa elitização, né? Essa glamorização da bicicleta atualmente, tem acontecido muito roubo. E eu viajo sozinho de bicicleta, nunca tive problema, para falar a verdade. Em lugares assim que você fala, meu Deus, não tem ninguém, né? Se eu cair aqui, estou morto, né? Então, eu queria que você refletisse aí, aproveitando a Denise aí, e falasse para a gente um pouco também, que é sempre bom aprender. Legal. Bom, isso vai resgatar várias coisas aqui. Eu falei, gente, a gente está conversando aqui num grupo de lazer, que é o foco central, e a gente não... A questão assim, de por que a bicicleta encanta tanto, né? Lembro muitas vezes quem já teve a oportunidade de entrar em contato com a bicicleta quando criança, né? Ou mesmo depois de adulto, assim, a descoberta da bicicleta é algo muito, muito legal, porque depois que você vence aquele momento do aprendizado, às vezes de algum medo, algum receio, que você vai ficando ali mais confiante em cima da bicicleta, tem aquela questão do vento no rosto, de uma sensação maravilhosa, né? E eu sempre fui uma pessoa muito... Eu até emendando assim, para a questão das respostas, eu sempre fui muito explorador, assim. Então, quando eu peguei a bicicleta e que eu comecei a ir um pouco mais longe, eu sempre queria saber o que tinha mais à frente, assim, sabe? Depois daquela montanha, o que tem ali, o que tem. Agora eu quero chegar mais longe, quero ir, né, para tal lugar. Então, a bicicleta, ela é, assim... ela é mecanicamente muito interessante, ou seja, fazendo pouca força, você se desloca muito, né? E tem uma questão fascinante, assim, das atividades de lazer que são ligadas a atividades esportivas, no caso da bicicleta, que é a questão de você ser o seu próprio motor, né? De você chegar num lugar, né? Com a sua própria, sabe? Tipo subir uma montanha, né? Você ser o seu próprio motor é algo muito fascinante, né? Então, só antes, assim, o Rafael citou uma coisa muito importante que a gente não falou aqui, que é a questão que cresceu demais agora, são os entregadores, né, que usam a bike e tal, e eles colocaram pessoas que utilizam a bicicleta como o instrumento de trabalho delas, né? Então, eles começam, porque a bicicleta é mais barata que uma moto, e aí a pessoa quer começar a ganhar um dinheirinho, não tem condição para comprar uma moto para fazer as entregas, então ela compra uma bicicleta que é baratinha, e assim que ele ganha uma graninha, o que ele faz? Bota motor na bicicleta, porque ele não quer ficar pedalando o dia inteiro para fazer entrega, né? Então tem um grupo muito grande dessa galera que utiliza a bicicleta como forma de trabalho, né? Isso também cresceu demais, fez aumentar demais, né? Mas a questão do cicloturismo, né? Me interessava muito, assim, quando eu estava na faculdade, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, porque eu li um livro chamado No Guidão da Liberdade, de um cicloturista que hoje é, digamos, a grande referência aqui no Brasil, que é o Antônio Olinto, que em 1991 ele ficou 3 anos e meio pedalando e deu uma volta ao mundo de bicicleta, sabe? Então eu li o livro dele, já pedalado e tal, e fiquei fascinado, né? E falei, eu quero fazer isso e tal. Não sei se eu quero dar a volta ao mundo, mas eu quero experimentar a minha bicicleta aqui de diversas formas, viajar de bicicleta e tudo mais. Então, a preparação para uma viagem dessas, ela também mudou muito, né, com o advento da tecnologia, porque hoje você tem o GPS que te ajuda demais. Então, se eu quiser pedalar em algum lugar, provavelmente alguém já foi antes, tem uma rota de GPS que eu posso baixar e fazer e saber quanto falta para chegar, né? Mas, por exemplo, a minha primeira viagem de bicicleta foi em 2009. Eu fui num congresso, estava ainda acho que no mestrado mesmo, fui num congresso em Fortaleza, e eu falei assim, eu vou fazer uma viagem de bicicleta. E aí, como eu sabia que eu já ia para Fortaleza, eu falei assim, então eu vou aproveitar o lugar que eu estou indo para eu poder fazer essa viagem, né? Então, é isso, porque tem roteiros de cicloturismo, tanto no Brasil quanto no exterior, que são roteiros mais famosos, sei lá, via Cláudia Augusta na Alemanha, né, pega um pedaço da Itália também. Aqui no Brasil você tem o Caminho da Fé, você tem o Vale Europeu, mas tem muitos cicloturistas que
planeje a sua própria viagem, igual você vai planejar uma viagem de férias e vai planejar uma viagem de bike, né? Então, essa primeira, particularmente, eu estava olhando que eu estava em Fortaleza, onde que eu podia ir próximo que pudesse ser interessante, e eu decidi fazer o litoral do Piauí pedalando, porque é um litoral pequeno, são 66 quilômetros de litoral, então eu fui pegar um pedacinho do litoral do Ceará, né? Então eu fui de Parnaíba, na divisa ali do Piauí com o Maranhão, até Jericoacoara, pela praia, sabe? Então eu estudei tábua de maré, porque assim, eu fui pela areia da praia mesmo, porque ela era a areia da praia, tinha um monte de duna para dentro, alguns quilômetros de duna, e as estradas estavam um pouco longe da praia, sabe? E aí eu fui, quando a maré estava baixa, pedalando, levei barraca, porque eu não sabia se eu ia dar conta de chegar na outra cidade, se eu pudesse acampar, eu acamparia, mas eu sempre preferi ficar mais em pousadinhas, já entrando um pouco na resposta do Roberto aí. Eu já levei barraca algumas vezes para fazer cicloturismo, mas eu prefiro ter um colchãozinho macio, um chuveiro quente no final do dia. Então, eu prefiro ficar em pousadinhas, em hotéis, digamos, a minha preferência, não só de hoje, não, desde perto de 2009 mesmo. E aí eu fiz várias pelo Brasil, né? Fiz essa e fiz a Estrada Real aqui em Minas, que é um roteiro famoso, né, de cicloturismo. Então, saí de Ouro Preto e fui até Paraty. Essa eu fui com um amigo, fui em alguns dias. E aí, sim, você tem perfis de viajantes, né? Você falou da performance, Denise. Tem um pessoal mais ligado em performance, que faz pedalando muitos quilômetros por dia, né, eu não. Quando eu vou fazer cicloturismo, eu saio cedinho e eu gosto de chegar no meu destino por volta de 2 da tarde, 3 da tarde no máximo, para poder descansar, curtir a cidade, curtir o local que eu vou. Dependendo da cicloviagem, se tem algum lugar que mereça eu ficar mais de um dia, eu fico, né, aproveitando fora da bike também. Né. Eu estudei isso na minha especialização em lazer aí na UFMG, um pouco disso, né, assim, quais que eram os sentidos e os significados das pessoas que viajavam, né? Então, tinha a galera interessada, assim, nas grandes travessias, nas grandes viagens, tipo volta ao mundo, atravessar continentes, né? Eu estou olhando para cá porque eu tenho meus livrinhos aqui, ó. Eu tenho Transpatagônia, o cara que atravessou a Patagônia toda pedalando, um estilo mais, assim, raiz, digamos, e, né, enfim. Várias formas de experimentar a bicicleta, né? Pedalei muito fora também, fiz algumas viagens para fora pedalando, aí já por conta até do meu trabalho, consegui unir trabalho com lazer, né? Meu trabalho no blog acabou me deixando um pouco mais conhecido, assim, eu recebi alguns convites para pedalar em alguns lugares, experimentar alguns roteiros, né? Sei lá, às vezes eu aproveitava o congresso e escolhia o roteiro, aproveitava algum lugar que eu já ia, ou então eu só, né, escolhi um lugar para ir e pedalava, assim, né? Tem muito lugar mesmo. E aí é um pouco disso, assim, essa questão de tudo isso que a bicicleta nos provoca em termos do lazer mesmo, né? E hoje em dia tem muita gente viajando, tem o Clube de Cicloturismo do Brasil que faz, não sei se agora na pandemia não estão fazendo, mas eu participei durante muitos anos, tinha um Encontro Nacional de Cicloturismo, e aí vinham pessoas do Brasil todo, muitas vinham de bicicleta, pedalando, se encontravam no próprio evento e passeavam de bicicleta juntos pela região, né? Tem muitos hotéis hoje. Na Europa isso é muito comum, o bike hotel, que são hotéis especializados em receber ciclistas, né? Aqui no Brasil é uma coisa que acredito que vai começar a crescer. Então, você tem um hotel, você vai para o hotel, aí no hotel tem uma cartilha ali de trilhas e passeios que você pode fazer pela região, né? É um hotel especializado em receber ciclistas, que tem lavanderia, você vai lavar sua roupa de pedalar e a roupa fica prontinha para você no dia seguinte. Se você chegar tarde no pedal, você chega 4 horas da tarde, tem almoço para você, né? Todo o especializado em receber mesmo ciclistas ali, né? E foi isso, experimentei uma vez, eu seguro um pouco tem gente que não gosta de cachaça, né? Mas às vezes você pega a coisa que você gosta mais, né? Bicicleta, para mim, é uma verdadeira cachaça, assim, porque você começa e... é a minha tribo, assim, né? Eu já experimentei a bicicleta de todas as formas possíveis, assim. Né? Então, eu acredito que é isso que tem trazido tantos adeptos, né? Porque o que faz a pessoa enfrentar um trânsito hostil? O
que faz a pessoa querer viajar de bicicleta? É porque é uma delícia estar em cima da bicicleta, entende? Acima de tudo é isso, né? Então, acho que o motor mesmo é o que a bicicleta provoca e o lazer está no centro dessas discussões, né? É por aí. André, excelente. Eu até escrevi aqui, fechando com chave de ouro esse nosso bate-papo, porque realmente estava faltando a gente ouvir um pouco sobre isso, né? Essa sua experiência. Valeu, hein, Denise? É muito bom. E Roberto trazendo aí mais força esse tema. Nós chegamos no final, né, Denise? Temos que agradecer o André pela participação hoje, como de todos os presentes aqui, o Rogério pela sugestão do tema. Ficamos abertas aí a novas sugestões de outros temas interessantes para a gente conversar. E a vida é como andar de bicicleta, né? Para a gente ter equilíbrio, a gente precisa estar em movimento, não é mesmo? É isso aí. Então vamos em frente. Denise, fechando aí. Gente, só agradecer mesmo, foi um prazerão te conhecer, André, eu ainda não tinha tido essa oportunidade, fiquei muito feliz de escutar e de poder dividir aí com todo mundo, né, todas essas angústias, todos esses sentimentos, né, que a bicicleta traz para a gente, que nessa história inteira eu acabei esquecendo até de comentar que um dia eu fiz Rio de Janeiro, Belo Horizonte de bicicleta, mas foi uma única vez e para uma próxima eu conto essa experiência também, que de hoje já temos muito assunto. Então, gente, aqui, muito obrigada por todo mundo, né, é sempre um prazer esse bate-papo nosso, essa conversa tão horizontal, essa troca de experiências e de reflexões, né, que eu acho que, acima de tudo, nós somos um grupo muito grande, muito forte, de pessoas que pensam as cidades, que somos educadores, que pensamos no lazer e que estamos aí sempre trazendo, buscando, né, temas que possam ajudar a fomentar esses debates e as reflexões e para que a gente consiga fazer uma sociedade melhor, né, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigada aí pela participação de todo mundo e, se tudo der certo, até o próximo Cine Lúcia. Obrigada, André. Isso aí, pessoal. Valeu, se cuidem. Beijo grande. Beijo. Valeu, galera. Obrigada, André. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.